Excelentíssimos, excelentíssimas alunas, que alegria nossa aqui dos estúdios do Aulas Paraná, para levar até você mais uma dose diária de química orgânica. Professor, nesta aula, professor, fala aí, professor, o que é que nós vamos estudar, professor? Nós vamos estudar o átomo de carbono. Vamos ver um pouquinho sobre este átomozinho interessante, lindo, maravilhoso, essencial para a vida. Venha comigo. Os objetivos desta aula: compreender a importância do átomo de carbono nos seres vivos e no meio ambiente, reconhecer a importância do átomo de carbono e os avanços tecnológicos e, claro, praticar tudo isso através de atividades. Professor, quais são os questionamentos, professor? Está aqui na tela. Onde encontramos o átomo de carbono? Há relação entre o estudo do átomo de carbono e os avanços tecnológicos dos materiais? Bom, vamos responder, né? Vamos trabalhar e responder esses questionamentos. Está aqui. Professor, essa é uma questão interessante. Por quê, professor? Por que, professor, esse átomo de carbono é tão importante? Por que todo mundo fala sobre ele? Por que as nossas aulas têm que sempre ter o carbono, professor? Você nem sabe, tá? Você nem sabe, ou já sabe, ou vai saber. A sua vida é uma vida à base de carbono. A sua alimentação é à base de carbono. O carbono é um elemento vital, é um elemento essencial, é um elemento importantíssimo. Falar dele é porque ele realmente é importante. E nós gostamos de falar do que é importante, por isso nós falamos do átomo de carbono. Tá aqui, professor. O átomo de carbono está aqui, nesta posição na tabela periódica. Perfeito. Ele está no segundo período e na coluna 4A. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. Professor, o número atômico dele é 6. Perfeito. A massa atômica dele é 12. Perfeito também. E ele tem, como eu já vos disse, camada de valência com 4 elétrons. Aqui nós temos o isótopo de carbono mais abundante na natureza, que é o carbono 12. Número atômico 6, massa atômica 12. Aliás, todos os 3 isótopos de carbono eles têm que ter o mesmo número atômico, que é 6. Porque se ele não tiver 6 prótons, que é o número atômico dele, ele não é o carbono, tá? Então aqui nós temos, um elemento bastante estável e a abundância do carbono 12 é de 98,93, aliás, quase 99% do carbono abundante existente na natureza é o carbono 12. Mas nós temos traços do carbono 13, tá? Carbono 13, 1,07% de abundância. E ainda temos um outro carbono que também é importante para vários aspectos, que é o carbono 14. Esse carbono ele é radioativo, ele é instável. Veja a abundância dele. Tem apenas traços dele na natureza. Aqui, ó. Esta imagem aqui é bastante interessante porque mostra a abundância. Esses lilazinhos aqui são os carbonos 12. Os verdes, os carbonos 13 e o carbono 14 praticamente nem aparece ali, né? Porque pouquíssimo abundante. Professor, aonde o carbono é encontrado? Tá? O carbono está presente em compostos orgânicos que podem ser naturais, como DNA e proteínas, mas também em alguns compostos minerais, tá? Como biocombustíveis, como fósseis e também alguns compostos sintéticos que nós vamos ter plásticos, borracha, fármacos e assim sucessivamente. O carbono apresenta alótropos. Alótropos são substâncias simples diferentes que se difere nas formas, né, pelo elemento o formato que o elemento químico se apresenta. Nós temos aqui para o carbono 7 formas alotrópicas.
Mais conhecidas são o grafite e o diamante, mas também existem os sintéticos, que é o fulereno, grafeno e os nanotubos, feitos exclusivamente por carbonos. Onde o carbono é encontrado? Tá? Onde ele é encontrado? Ele foi encontrado em alguns meteoritos, tá? Com um teor bastante interessante, de 3%. Ele é encontrado em gás natural, petróleo, carvão mineral. O isótopo de carbono 14 é utilizado na datação radiométrica, datação de materiais orgânicos. Professor, ainda quero saber mais, professor, sobre o carbono. Tudo bem, vamos continuar. Observe aqui, ó. Ele ligado ao oxigênio, ele vai formar um gás muito importante, que é o gás chamado gás carbônico. É um gás vital, é um gás importante, mas também é como se fosse uma faca de dois gumes. É o gás responsável pelo efeito estufa. Tá? As características físicas do carbono variam de acordo com a forma alotrópica. Obtenção. Como nós obtemos o carvão? Obtemos desses materiais. O carbono, né? Obtemos do carvão, composto basicamente por carbono, enxofre, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Obtemos do coque, obtemos do negro de fumo, tá? O coque é um material carbonáceo obtido por meio da carbonização do carvão a altas temperaturas e o negro de fumo obtido pela combustão incompleta de hidrocarbonetos, tais como gás natural, petróleo e acetileno. O carvão ativado obtido a partir de um precursor carbonáceo e ativado com tratamentos físicos ou químicos. Também podemos obter a partir do diamante e da grafita ou do grafite, extraído, claro, por mineração. Muito bem, professor. Essa parte bastante teórica, eu estava precisando exatamente disso, de algo prático. Eu quero, professor, uma atividade, professor. Eu quero um exercício, professor. E eu preparei para você, tá? Veja o que você vai fazer neste exercício. Fazendo uso de uma tabela periódica, responda que elementos químicos possuem características parecidas ao átomo de carbono. Lembre como que a tabela periódica está organizada. Períodos, colunas, também chamado de famílias. Então você vai fazer uso de uma tabela periódica e dizer qual ou quais elementos químicos tem características mais ou menos parecidas com o carbono. Tempo para você, vai! Professor, fazendo uso da tabela periódica, o professor, olha, eu nunca imaginei que essa tabela seria tão importante, professor. Você nem sabe o quanto essa tabela é importante. Se para você é importante, imagina para os cientistas, hein? Demais! Eu tenho certeza que você acertou. Sim, professor, eu acertei. Só quero conferir, professor, para... Sabe como é que é, né? Ter aquela certeza. Buenas, venha comigo. Observe. Lembre-se que a tabela periódica... Vamos voltar aqui no slide da tabela periódica. Eu quero falar algo importante, lembrar algo importante para você. Olha, ela é organizada por colunas, são 18 colunas
e 7 períodos. Essas colunas, elas são denominadas também de famílias. E não é à toa que elas são denominadas de famílias. Sabe por quê? Você já deve ter ouvido alguém dizer que você é parecido com o seu irmão, que você traz algum traço do seu primo, que você traz alguma semelhança com a sua mãe, com o seu pai. Evidente, claro. Por quê? Porque vocês pertencem à mesma família. Vocês devem ter características parecidas, em comum. Então, esses elementos químicos da mesma coluna, da mesma família, eles trazem algumas características parecidas. Tá, professor? Tudo bem. Gostei dessa sua explicação. Então, quer dizer que na coluna do carbono, na família do carbono, esses elementos químicos, eles são parecidos. Traz alguma semelhança. E o mais próximo do carbono vai ser o mais parecido. Portanto, nós temos o silício. O silício, sim, é ele. Ele vai ser o mais parecido com o carbono, tá? Lembre, parecido, diferente de eu dizer igual, tá? Algumas características parecidas. Muito bem, vamos caminhar, hein? Vamos caminhar. Algumas aplicações deste átomozinho muito interessante, o carboninho. Nós vamos ter a aplicação dele no carvão mineral, tá? Utilizado para produzir energia em usinas termoelétricas e como matéria-prima na produção de aços siderúrgicas. Neste caso, altamente tóxico. Lidar com ele somente com equipamentos de segurança, tá? O denominado EPI. Muito bem. Carvão vegetal, utilizado como combustível de aquecedores, lareiras, churrasqueiras, fogões a lenha, além de diversos setores da indústria. Outra aplicação, professor, coque. Possui grande importância na metalurgia e também é utilizado como combustível fóssil. Ainda algumas aplicações mais do carbono. O negro de fumo. Ele é usado como pigmentos na indústria da borracha. Sim, aquela coloração preta, escura da borracha. Carvão ativado, descoloração do açúcar. Ah, professor, eu gosto do açúcar bem branquinho. Para você ter esse açúcar bem branquinho aí, que você tanto gosta, lembre, é uma das aplicações do carbono no carvão ativado. Absorção de gases venenosos, filtros de tratamento de água e catalisadores. Professor, a minha tia tem uma paranoia lá, professor. É uma ideia maluca lá, professor. Cuidado, não é tão maluca, não é tão paranoia. Ela disse que a água, para ser boa, tem que ser filtrada em filtro de carvão ativo. É verdade, professor? Sim, é verdade, tá? Não que é para a água ser boa, para a água ser excepcional, mas é um tratamento a mais que pode dar uma qualidade melhor para a água, tá? Não vamos desprezar a sabedoria da sua tia, por favor, tá? Por favor. Então vamos ainda mais um pouco sobre aplicações do carbono. Na grafite. O grafite é usado na fabricação de eletrodos, na indústria de aço, fundição de metais, obtenção de cadinhos, fabricação de lubrificantes, lápis. Sim, você usa grafite aí para fazer os seus exercícios, resolver as suas atividades. Professor, eu gosto muito mesmo, professor, porque o lápis eu consigo apagar, sabemos disso. Reatores nucleares, lonas de freio, escova para motores, entre um monte de outras aplicações. E o diamante, professor? Né? O diamante. Como você gostaria de ter uma pedra de diamante?
Como você gostaria de ganhar uma joia brilhantada com diamante? Quem não gostaria, né? 30% da produção mundial é para as joalherias. E como é lindo, hein? Os especialistas em diamante dizem o seguinte: se você se deparar com diamante, você saberá que é um diamante, mesmo nunca tendo visto um diamante pela frente. Por quê? Porque ele brilha, um brilho tão intenso que não tem como confundi-lo. É inconfundível, tá? Então, se você de repente estiver fazendo aquela trilha da hora e se deparar com um diamante e tiver medo de não saber que é um diamante, não se preocupe, isso não vai acontecer, tá? Mas claro, se você encontrá-lo, você traga para esse professor analisar. Não, você sabe que não é assim, né? Brincadeiras à parte. E outros 70% na fabricação de brocas ou abrasivos para cortar e polir. Sim, o diamante é o material mais duro que nós temos na natureza. Ele risca qualquer outro material, mas ninguém risca ele. Tá, professor, e como é que nós vamos trabalhar com o diamante? Com o próprio diamante. De tão duro que ele é, né? Assim como na fabricação de instrumentos cirúrgicos, tá? Então, nós temos aí muitas aplicações muitíssimas interessantes do diamante, não só a vaidade humana, tá? A vaidade humana também é aí bastante explorado, mas o diamante é um material muito interessante, muito importante. Ainda mais aplicações deste átomozinho. Fibras de carbono apresentam excelentes propriedades mecânicas, baixo peso, alta resistência química, tolerância a altas temperaturas, possui aplicação na indústria aeronáutica, militar, esportiva e engenharia civil. Então, fibras de carbono, essas fibras de carbono, elas têm uma aplicação imensa para o progresso, para o bem-estar da nossa sociedade. Veja quanta aplicação interessante. Tá, professor? Essa aqui não vejo tanto interesse, professor. De fato, tudo bem, tá? Mas mesmo assim ele ainda é aplicado nesta área aí, tá? O carbono é um elemento essencial para os seres vivos, uma vez que está presente na estrutura das moléculas orgânicas. É encontrado nos seres vivos, atmosfera, ambientes aquáticos, solos e rocha. O ciclo do carbono envolve dois ciclos essenciais à vida: o ciclo geológico e o ciclo biológico. Tá aí então a grande importância do carbono, porque nós dizemos que a vida que conhecemos é a vida à base de carbono, porque todas as substâncias orgânicas, todas as substâncias vitais, elas vão ter lá o carboninho como um elemento central, o elemento principal. E aqui eu tenho uma imagem onde mostra o ciclo do carbono, tá? Aonde o carbono ele vai circular por todo o nosso planeta. Observe. Ele é captado da atmosfera pelas algas nos oceanos, pelos vegetais, os vegetais os captam para processar a fotossíntese, aonde os vegetais vão usar para produzir glicose, sacarose, vão se desenvolver, e nesse processo nós temos como produto o gás oxigênio que é lançado para a atmosfera e, claro, o gás oxigênio usado muito por nós, animais, para poder respirá-lo e fazer com que o nosso metabolismo seja desenvolvido. Nós jogamos gás oxigênio no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea, para executar o metabolismo, e como produto final do metabolismo nós temos também gás carbônico que expelimos para a atmosfera. Tá, professor? Mas não constitui um problema? Não. A quantidade de gás carbônico que nós, seres humanos, mandamos para a atmosfera
do nosso metabolismo, não é o problema. O problema está onde? No excesso causado pelas indústrias, principalmente, e também por veículos automotores. É um ciclo, vai, vem, mas o planeta não está conseguindo reabsorver todo esse gás carbônico aí lançado, e aí nós temos o que chamamos efeito estufa, e um dos responsáveis é este gazinho interessante, gás carbônico. Professor, muita teoria, gosto bastante também, professor de teoria. Gosto, aprendi muito, mas estava precisando disso, professor. Ainda bem que o senhor chegou nesse ponto. Atividade. Quantas e quais são as formas alotrópicas do carbono encontrado na natureza? Tempo para você, vai! Professor, deu um pouquinho de dúvida nessa questão, professor, porque em um dos slides o senhor falou que tinha 7 formas alotrópicas, mas aí a atividade diz naturais, encontradas na natureza. Então daí eu lembrei que as 2 únicas formas alotrópicas do carbono encontradas na natureza é o grafite e o diamante. Então, achei interessante porque me fez pensar, professor, porque as outras 5 formas alotrópicas, elas não ocorrem naturalmente. Você está completamente certo, parabéns, tá? Parabéns. Então está aqui, ó, as 2 formas alotrópicas naturais do carbono é o grafite e o diamante. Muito bem! Eu preparei aqui 2 atividades interessantes para você, tá? Nessa você vai mirar a câmera do seu smartphone, acessar esse QR Code aqui, ou então este link, e você vai conhecer um pouco mais deste material denominado de grafeno. Você vai ver as possibilidades de utilização deste material na indústria. Lembrando sempre que foi dado a largada. Você está numa corrida, você está numa competição, e quanto mais você se dedicar, se esmerar, maior é a probabilidade de você entrar no seu curso dos sonhos, você passar naquele concurso dos sonhos, obter uma nota excelente no Enem, no vestibular. Então você precisa dar um passo a mais, ir um pouco mais além daquilo que a média vai, tá? E por isso que nós sempre estamos disponibilizando essas oportunidades. Tá aqui, vá lá, tá? Corra! Dá um passo a mais para você poder ir mais além do que o seu concorrente. Ainda aqui, olha, outra atividade interativa. Você vai construir o seu próprio átomozinho de carbono, ou seja, você vai construir alguma coisa para você lembrar, estudar, alguma coisa cerca do carbono, tá? Você mira também a câmera do seu smartphone, você vai acessar uma página onde você vai imprimir e você vai fazer os recortes determinados, você vai colar as partes determinadas e você vai ter ali um cubozinho onde você vai ter o seu
próprio carboninho, as suas próprias informações do carbono somente para você, tá? Ah, professor, eu não sou egoísta, professor, eu gosto de compartilhar. Tá, então faça o seguinte, faça 2 e dê um de presente para quem você gosta, tá? Gostei dessa ideia, professor? Já estava precisando disso. A aula de química me ajudou muito, hein? Mas infelizmente tá aí, ó. Tá o slide que a gente não gosta, o slide que aponta o final da aula. O que nós estudamos nessa aula? Compreendemos a importância do átomo de carbono nos seres vivos e no meio ambiente, reconhecemos a importância do átomo de carbono e avanços tecnológicos, praticamos o conhecimento através de questionamentos e atividades, e aqui nós temos algumas referências, e nós estamos por aqui, você por aí, unidos pela química, na certeza de que na próxima aula estaremos juntos novamente. Um grande abraço e até a próxima!